passos para uma oração bem-sucedida. Se nós queremos, queridos, ser ouvidos por Deus, ou se nós queremos crescer em Deus acerca da oração, nós precisamos entender que oração não deve ser feita de qualquer jeito. Pois ter uma semeadura, não adianta eu querer ter uma colheita antes de plantar. Tudo aquilo que eu vou ter na minha vida, necessariamente tem que passar por uma ordem. Assim como Deus lá em Gênesis, primeiro Ele separa porção seca de molhada, Ele está ali fazendo a luz, Ele está trazendo os animais, as árvores, preparando tudo aquilo que o homem precisava. Assim também, querido, existe uma ordem e uma forma de fazer as coisas na nossa vida. E o primeiro passo, querido, que aqui nós podemos aprender para uma oração bem-sucedida, é que a nossa oração, ela tem um alvo, a nossa oração tem um objetivo. Orar não é lançar palavras ao vento. Orar, querido, é você saber quem é aquele que te ouve, quem é aquele que te responde, quem é aquele que vai solucionar os seus problemas, e esse é Deus. Jesus aqui está nos ensinando que toda oração de um filho, de uma filha, de um crente nascido de novo, ele tem um alvo, um objetivo. Ele ora sempre ao Pai. Por quê? Porque Deus é aquele que nos responde. Nós vamos ver e aprender, querido, que Jesus, uma das coisas que Ele tem feito para nós ao lado de Deus, é interceder em nosso favor. Jesus, querido, não é aquele que nos responde ou supre as nossas necessidades. Quem faz isso é Deus. Então sempre eu oro ao Pai em nome de Jesus. Eu não oro para o santo A, eu não oro para o santo B, eu não oro para o anjo A, muito menos para o anjo B. Eu vi esses dias um vídeo de uma pessoa na internet, e tudo que ela pedia para o arcanjo Miguel. Sabe, irmão, pode parecer bonitinho, talvez, você falar, anjo Miguel, anjo Gabriel, querido, mas essas coisas não funcionam. Por quê? Porque não é assim que a Bíblia diz. Se eu quero viver uma vida bem-sucedida, eu não vou fazer aquilo que parece ser santo, eu não vou fazer aquilo que parece dar certo, eu vou seguir o manual, porque, meu irmão, não sei quanto a você, mas eu acredito que ninguém conhece melhor a criação do que o seu próprio Criador. Quando Deus me fez, quando Deus te fez, Ele também nos deu um manual de procedimentos. E quando eu sigo esse manual de procedimento, uma coisa é fato, eu vou ser bem-sucedido. Então uma oração bem-sucedida, ela sempre vai ter um alvo, um objetivo. Quem é esse? Vai ser Deus. Se você for comigo para Romanos, capítulo de número 8, pega a sua Bíblia aí, nós vamos ler vários textos hoje. Nós, como eu disse, nós estamos vendo 7 passos ou 7 coisas que são importantes para uma oração bem-sucedida, uma oração respondida. Eu não sei se já aconteceu com você, querido, mas muitas vezes nós vemos pessoas reclamando que elas oram, elas pedem, mas elas não colhem dos resultados da sua oração. Por que acontece isso, Leandro? Porque, querido, não adianta só orar. Nós precisamos orar certo. Se qualquer coisa funcionasse, um time de futebol não precisaria de um técnico. Não sei se você sabe, querido, mas tão importante ou até mais do que aquilo que os jogadores vão desenvolver em campo, é a responsabilidade do técnico que arma e escala aquele time. Um técnico que faz uma escalação errada, ainda que ele tenha os melhores jogadores, ele não vai conseguir ser bem-sucedido naquilo que ele está fazendo. Por quê? Porque, querido, como tudo na vida, existe uma forma, existe uma regra, existem procedimentos que, se seguimos, nós somos bem-sucedidos. Romanos 8,34 diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes até mesmo quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e Ele faz o quê? Intercede por nós. Como funciona uma oração bíblica da Nova Aliança? Eu oro para Deus, e Jesus, como meu intercessor, Ele intermedia a minha oração para que o Pai me ouça. O que eu quero que você entenda, querido, é que sem essa intercessão de Jesus, sem essa ação direta de Jesus, nós nunca teríamos aquilo que nós oramos. Sabe por quê? Porque nós não somos bons o suficiente para receber nada de Deus.
Nós nunca poderíamos conquistar o favor, a graça de Deus pelas nossas próprias obras. Efésios diz que nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Tudo aquilo que eu e você podemos receber de Deus, não é porque você é bonitinho, não é porque você é boazinha, mas é porque quando você abre a sua boca orando em fé, como nós vamos ver, Jesus ele intercede ao lado do Pai, e ele diz: Pai, eu paguei o preço pela vida dele, eu paguei o preço pela vida dela. Tudo aquilo que ele precisa, tudo aquilo que ele está orando, não é pago por aquilo que ele faz ou deixa de fazer, mas é pago por aquilo que eu fiz. Aleluia! Como é que Jesus intercede em nosso favor? Mostrando para Deus que o preço necessário para a bênção alcançar a nossa vida já foi pago. Jesus é aquele que torna a resposta da sua oração possível. Jesus é aquele que garante a sua cura, Jesus é aquele que garante a sua provisão. Então o primeiro passo de uma oração bem-sucedida é que ela tem um alvo, um objetivo, é o Pai. Eu oro ao Pai em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus? Porque Jesus é aquele que intercede. Intercede como? Ele intervém, Ele colabora, Ele ajuda, Ele trabalha em nosso favor ao lado de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em 1 João, capítulo de número 5. 1 João, capítulo de número 5, está lá no final da sua Bíblia. Aleluia. 1 João capítulo de número 5, no verso de número 14. Quando você chegar lá, diga comigo assim: a minha oração é respondida. Glória a Deus, essa é uma certeza que nós podemos ter, amém, irmãos? E ele diz em 1 João 5, 14: e essa é a certeza ou a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então como é que eu começo a orar? Sempre ao Pai. Mas qual é o segundo filtro ou o segundo passo para uma oração bem-sucedida? Eu preciso orar de acordo com a palavra de Deus. Sabe, querido, toda oração que não está em linha com a palavra de Deus, Deus nem ouve. É isso que 1 João 5 está dizendo. Leandro, dá um exemplo um pouco mais claro para mim. Você foi lá, e aí você brigou com uma pessoa, e aí você fecha os olhos e fala: Pai, é no nome de Jesus, que eu oro para que essa pessoa bata o carro. Eu oro para que ela venha quebrar a perna. Eu oro para que ela venha colher de tudo aquilo que é ruim que ela fez para mim. Meu irmão, esse tipo de oração não funciona. Esse tipo de oração, Deus não ouve. Aí você está lá, e aí o que acontece? Uma pessoa comprou uma coisa, comprou um celular diferente, comprou uma roupa diferente. Só que aquela pessoa, ela não é muito humilde, e o que ela faz? Ela compra e fica esnobando. Aí ela passa na sua frente, fica: ó o celular que eu comprei, ó a roupa que eu comprei. Sabe aquela historinha do eu tenho, você não tem, sabe o que está dizendo? Aí você vai lá e: Pai, tá vendo, está orando ao Pai, você até sabe como é. Pai, é no nome de Jesus que eu oro, para que o Senhor me dê, Pai, não um, mas 2 celulares. Que o Senhor não dê uma roupa, mas 2 roupas, que eu vou esfregar na cara daquela infeliz. Pergunto para você, querido, será que esse tipo de oração Deus ouve e responde? Não, por quê? Porque estão envolvidos com vontades, desejos e ações que não estão ligados com a palavra de Deus. Deus tem prazer em te dar? É claro que tem, mas Ele não tem o prazer, querido, que você venha a ser exatamente como aquelas pessoas estão agindo lá no mundo. Pedir, querido, para as pessoas, para você mostrar para as pessoas que você é bom, isso não está de acordo com a palavra. Pedir com a ideia de se vingar, isso não está de acordo com a palavra. Pedir para fazer fusquinha para as pessoas, isso não está de acordo com a palavra. Então o que eu preciso começar a fazer? Compreender, entender e conhecer a palavra de Deus. Porque quando eu começo a conhecer a palavra de Deus, as minhas orações vão ser mais respondidas. Por quê? Porque eu vou deixar de orar menos coisas erradas, e eu vou passar a orar mais coisas certas. E quanto mais coisa certa eu uso, querido, na minha oração, mais eu colho dessas coisas sobre a minha vida.
Porque não adianta, querido, pedir, eu preciso saber como pedir, eu preciso pedir em linha com a palavra de Deus. Amém ou não amém? Mas existe um outro princípio que nós também precisamos entender. Oração é um diálogo, como nós vimos na semana passada. O que é orar? É falar com Deus. O que é orar? É você estabelecer uma via de relacionamento tão próxima que você pode falar e Deus vai te ouvir, Ele pode falar e você vai ouvir aquilo que Deus está compartilhando ao seu coração. Se oração fala de um diálogo, se oração fala de uma proximidade, se oração fala de um vínculo de confiança, sabe, querido, eu só coloco algo diante de Deus se eu confio que Ele vai me ajudar. Eu só vou orar colocando um problema, uma situação diante de Deus, se eu acredito que Ele é a fonte que vai suprir a minha necessidade. Ou seja, se eu orei ao Pai, se eu estou orando em linha com a palavra, eu também preciso permanecer próximo a Ele. O vínculo, querido, de amizade, o vínculo, querido, de intimidade que nós estabelecemos com Deus, vai determinar muitas vezes se nós vamos ou não receber aquilo que nós temos orado. Aí você faz o quê? Você vem aqui e aí você está vindo na igreja, aí você está orando, vamos pegar um exemplo mais prático. Aí você está lá vindo, Pai, obrigado, eu oro e te agradeço pela cura que é real na minha vida, Pai, eu te agradeço pela provisão que é real na minha vida. Aí sabe o que acontece? Você vem em um culto, você vem em 2 cultos, você está orando, ainda não aconteceu aquilo que você está esperando, porque existem coisas que acontecem de forma milagrosa, de uma hora para outra, instantaneamente elas acontecem, mas a maioria das coisas da nossa vida leva um tempo, irmão. Nossa, hoje eu estou babando demais. A maioria das coisas da nossa vida é como um processo de semeadura. Você planta, você rega, aí começa a germinar, começa a brotar, começa a crescer, e depois que essa árvore ela está grande, ela começa a produzir muitos frutos. E sabe qual é o problema, irmão? Muitos de nós chegamos, fazemos a primeira oração, mas depois de 1, 2, 3 dias que nós estamos aqui na igreja, a gente para de vir. A gente se distancia de Deus, o nosso foco não vai para Deus, mas o nosso foco vai para o problema, o nosso foco vai para aquilo que deu errado. Ao invés de confiar em Deus, sabe o que a gente faz? A gente segue aquele merchandise da televisão, que falava assim, quem disse que não dá, afina e veste, dá. Você lembra disso ou não? Aí a pessoa está com um problema financeiro, aí ela vai o quê? Ao invés de esperar uma inspiração de Deus, ela sai correndo emprestando dinheiro de tudo quanto é financeira, de tudo quanto é agiota, quando na realidade, querido, Deus tinha uma direção, talvez Deus tinha uma porta de emprego, Deus tinha um aumento salarial, Deus tinha uma ideia criativa, que ao invés dessa pessoa entrar em coisas que o juro é maior, ela iria entrar por portas onde o juro é menor, e ao invés de piorar a sua situação financeira, Deus iria fazer com que essa situação financeira melhorasse. Aí a pessoa está na igreja, ela está orando pela situação sentimental, e aí fica 2, 3 semanas, não acontece o que ela está esperando, o que ela faz? Ela sai ficando com qualquer menininha aí na rua. Ele sai ficando com qualquer menininha aí na rua. Aí a hora que a gente vê, a situação da pessoa está pior, e ela fala assim, por que você pergunta para ela, por que você está fazendo isso? Ah, porque eu fui na igreja um dia, e Deus não respondeu a minha oração. Sabe, querido, querer respostas e coisas imediatas, é enganar a si mesmo. Eu não sei se você já tem ouvido, e já estamos carecas de saber, as pessoas falam, você passa 20 anos, destruindo o seu corpo, e você quer que em um dia ele fique bem. Não fica. Você vai lá e passa 20 anos queimando o seu filme, aí você quer que em um dia as pessoas te vejam bem. Não é assim, querido. Tudo aquilo que muitas vezes leva um tempo para construir de errado, leva um tempo para desconstruir o errado e construir o certo. É por isso que um dos passos, dos 7 passos que nós vamos ver, se chama perseverança. Então, como eu tenho uma oração bem sucedida e respondida? Eu oro a Deus, em nome de Jesus, sempre tendo o quê? Uma oração em linha com a palavra, em linha com o caráter de Deus.
Qual é outra coisa, outro passo, Leandro? Eu vou ficar coladinho com Deus. Porque se eu estou orando para Ele me responder e me ajudar, eu preciso estar em um lugar onde Ele, querido, pode me tocar, onde Ele pode falar comigo, onde os meus ouvidos estão prontos e abertos para ouvir as inspirações e as respostas que eu tenho, querido, esperado de Deus há tanto tempo. Qual é o quarto passo? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Marcos, capítulo de número 11. No versículo de número 23. Toda oração, ela tem que ser feita em fé, amém, querido? Se a oração não for feita em fé, ela não vai produzir resultado. Nós precisamos falar, orar, em nada duvidando, porque aquele que duvida é como a onda do mar, lançado de um lado ao outro, por qualquer circunstância, vento de doutrina, ou situação que se levanta. Marcos 11, 23... Chegou lá comigo? E aí ele diz assim, ó. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará tudo aquilo que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que já recebestes, e assim será conosco. Qual é o quarto passo de uma oração bem-sucedida? É aquela oração que no momento em que você termina, você crê que esse algo já é seu. Você crê que porque você orou, esse algo já está disponível para você. Eu gosto de ver, querido, esse passo como uma compra na internet. Não sei se você já teve a oportunidade de fazer uma compra na internet, mas você entra lá, vai estar visitando o site, e aí você escolhe um determinado objeto. Vamos lá, você comprou um celular novo. E aí você entra, vai lá, pagamento. Você coloca lá os dados do seu cartão de crédito ou boleto. E aí você vai lá e coloca dados de entrega. E aí você faz algo. Você clica no botãozinho que se chama finalizar compra. O que acontece naquele exato momento, irmão? Você tem aquele produto. Uma nota fiscal é gerada e normalmente é encaminhada para o seu e-mail. Você tem no seu e-mail uma nota fiscal, você tem o pagamento que já foi efetivado, mas você ainda não pode tocar aquele produto. O que eu quero chamar a sua atenção é que se você tem um produto pago e você tem a nota fiscal, ainda que você não possa tocar, ele já é seu. E isso é tão verdade que é passivo de processo. Se você compra um produto online, debita no seu cartão de crédito, você tem a nota e eles não entregam, você pode processar ou ter o seu dinheiro de volta. Por quê? Porque aquele produto é seu, é um título de propriedade que você tem na sua mão, que se chama nota fiscal. No dia em que eu e você oramos acerca de qualquer coisa, orando ao Pai, sabendo que Jesus intercede, tendo as verdades da palavra, permeando, envolvendo a nossa oração, se eu estou próximo de Deus, quando eu oro, eu sei que ainda que eu não esteja tocando, aquilo que eu orei é meu. Sem ficar um pouquinho mais feliz com isso. Irmão, a hora que você foi lá e Pai, no nome de Jesus, eu sei que a tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me falta, por isso eu oro por uma porta de emprego se abrindo. Sabe, irmão, na hora que você orou, a porta ainda não se abriu, pode parecer que o telefone não tocou, mas a Bíblia diz que no reino do Espírito as coisas estão acontecendo. A Bíblia diz que Deus dá ordem para os seus anjos trabalhar em favor dos seus santos. Um passo de uma oração bem-sucedida é aquele que ora e crê que no momento em que ele orou, a resposta já é sua, está vindo a passos largos para te encontrar. É por isso, irmãos, que fé ora uma vez só. É por isso que quando eu tenho uma situação, eu faço o quê? Eu oro pedindo uma vez, e todas as outras orações acerca desse mesmo assunto, é uma oração rendendo graças. Como assim? Eu fui lá, e aí eu tenho uma situação, o trabalho. Pai, eu tenho entregado currículos, eu preciso de um trabalho, e eu oro para que o Senhor trabalhe, graça e favor se manifestando.
no nome de Jesus, um bom trabalho chegando. Pai, eu oro ao Senhor e já te agradeço por uma boa porta de emprego, no nome de Jesus, amém. Aí o que aconteceu? Você orou. Todas as outras orações que você for fazer a partir disso, o que você vai fazer? Pai, obrigado. Porque eu sei que no momento exato que eu orei pelo meu trabalho, o Senhor já mandou os teus anjos. E elas vão até debochar de você e falar, mas será que vai acontecer mesmo? Ah, não vai acontecer não. Eu nunca vi isso acontecendo, eu nunca vi isso dando certo. Sabe, querido, nós precisamos entender que se eu oro e se eu creio, independente daquilo que as pessoas falam, eu vou permanecer com a minha confiança, eu vou permanecer com a minha fé, eu vou permanecer com a minha cura. Se as pessoas vão falar assim, ah, não vai dar, e eu orei crendo que vai dar, eu vou dizer que vai dar até a última consequência. Aí as pessoas falam, ah, não vai dar certo o Brasil. Meu irmão, deixa eu falar para você, o Brasil pode dar errado, mas nós que somos cristãos, vamos sair ileso de um país errado. Ah, mas pode o Bauru dar errado? Pode, irmão, mas nós vamos ser aqui como a luz em meio às trevas, e as pessoas vão olhar e elas vão ver que o nosso Deus não nos abandonou, independente de onde nós estivermos. Mas para isso, como tem que ser? Nós precisamos desenvolver, querido, uma fé na nossa oração. Nós precisamos crer naquilo que nós estamos orando. Às vezes as pessoas vão debochar de você, e elas vão falar assim, vai lá de novo orar, vai lá de novo para a igreja, vai lá de novo encher o bolso do pastor, vai lá de novo ser enganado. Ei, meu irmão, deixa eles falarem. Durante toda a história as pessoas debocharam, durante toda a história as pessoas riram, zoaram do profeta, cuspiram na cara de Jesus, mas deixa eu falar para você, querido, todos esses homens que não creram, eles padeceram, e aqueles que creram sempre foram preservados. Quando Noé estava diante da corrupção do mundo, e Deus diz que uma arca seria construída pelas mãos de Noé, e ele iria salvar, Noé durante 100 anos prega para aquele povo incrédulo. 100 anos, irmão. Ele fica quase construindo a arca, e ele fica, vai chover, e o povo só caçoando de Noé, vai chover nada, ô Noé louco, para que isso? Construir um barco desse tamanho, onde? Não vai chover, até o dia, irmão, que todos os animais entraram dentro da arca que tinham que entrar. Deus conduziu os animais até aquele lugar, entrou Noé, esposa, 3 filhos, 3 noras, e a Bíblia diz que o próprio Deus sela a arca do lado de fora, e aí, irmão, é 40 dias e 40 noites, querido, ao ponto de não sobreviver ninguém, a não ser aqueles que estavam na arca. Podem debochar o tanto que quiser, aqueles que permanecerem crendo, vão colher os resultados da sua oração. Amém, amém. Mas existe algo, e aqui a gente traz como um quinto ponto, ou como um quinto passo para uma oração bem sucedida, é que talvez, irmãos, a nossa oração esteja certa até o 4º ponto. Nós estejamos orando a Deus, nós estamos crendo que Jesus é aquele que intercede por nós, primeiro passo. Nós estamos ali, querido, tendo o respaldo sempre do conhecimento da palavra, o conhecimento de Deus. Nós estamos desenvolvendo um relacionamento com Deus, nós estamos crendo na nossa oração, crendo que recebemos no momento em que nós oramos, mas existe algo que a Bíblia diz que pode impedir a nossa oração de ser respondida. Ainda em Marcos, capítulo de número 11, agora eu queria ler com você o versículo de número 25. Nós lemos o Marcos 11, 23 e 24, e eu queria ler com você agora Marcos 11, mas o versículo de número 25, está lá comigo? E ele diz assim, ó: e quando estiverdes orando, se porventura tiver alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial também vos perdoe as vossas ofensas. Vou ler de novo para você. E quando você estiver orando, se porventura tiver alguma coisa contra alguém, perdoe essa pessoa, para que o Pai Celestial também vos perdoe as vossas ofensas. Sabe, querida, a falta de perdão, ela pode afetar a nossa vida, ao ponto de não deixar que a bênção se manifeste de forma plena.
Às vezes nós estamos ali, nós estamos orando, mas nós brigamos com o marido, brigamos com a esposa, brigamos com os filhos, ou temos algum problema com as pessoas dentro da igreja e aquilo está pesando no nosso coração. O que é que a Bíblia diz? Libere perdão. O que você vai fazer? Pai, eu libero perdão para essa pessoa. Pai, eu libero perdão para essa pessoa que fez isso para mim, que me frustrou, que me chateou. Querido, se algo te faz mal, todas as vezes que você lembra, é porque você ainda não liberou o perdão de forma genuína. Perdoar não é esquecer, mas perdoar é todas as vezes que você lembra dessa situação, essa situação não destrói você. Essa lembrança não te joga para baixo, essa lembrança não não estagna a sua vida. Quando eu sei que eu perdoei alguém de fato, quando eu sei que eu liberei esse algo do meu coração, quando todas as vezes, querido, que eu olho para aquela pessoa, ainda que eu lembre daquilo que aconteceu, eu consigo, querido, me relacionar, eu consigo passar por cima dessa situação, eu consigo não me entristecer. Perdoar não é esquecer, mas perdoar, irmão, é conseguir ficar bem, independente daquilo que você está vendo ou lembrando. Se eu estou orando e o meu coração está pesado acerca de alguma pessoa, eu preciso liberar perdão. No momento que você está orando, você vai falar: Pai, eu libero perdão para essa pessoa, eu oro para que o Senhor me ajude ao ponto de tirar isso do meu coração. Qual o segundo ponto que você vai fazer? Depois talvez procurar a pessoa tendo oportunidade, talvez mandar uma mensagem, talvez fazer uma ligação. Eu não sei, querido, como você conseguiria resolver, mas eu acredito que Deus vai te ajudar. Pastor, mas a minha questão é um pouquinho mais difícil, porque eu não liberei perdão para uma pessoa que nem mais está aqui em vida, ela já faleceu, ela já foi para o Senhor. Sabe, querido, então você, com apenas uma oração, você vai conseguir falar com o Senhor, e Ele vai ajudar você a tirar essas raízes de amargura no seu coração, para que a sua oração seja uma oração leve. A Bíblia chega a dizer, irmãos, que quando existe um conflito no lar, entre o marido e esposa, é como se um céu de bronze ele fosse construído, ao ponto de não deixar com que as orações saiam da nossa casa. Sabe, querido, tão importante quanto crer na nossa oração, é perdoar e amar as pessoas. Porque o Deus que nos amou e nos perdoou, diz que nós devemos fazer assim também para com as pessoas. A falta de perdão, ela dificulta a nossa vida. Se você abrir comigo em Efésios, capítulo de número 4, abre lá, no versículo de número 32. Hoje nós estamos aprendendo bastante coisa, amém, querido? Obrigado, viu, Senhor? Glória a Deus. Efésios capítulo de número 4, no verso de número 32, ele diz assim: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo Jesus, vos perdoou. Se eu, querido, e você, queremos desfrutar da totalidade daquilo que Deus tem para nós, nós precisamos obedecer. E obedecer a Deus fala sobre praticar a palavra. Todas as vezes que eu pratico a palavra, eu estou abrindo, querido, as portas para que o sobrenatural de Deus alcance a minha vida. Qual é o sexto passo para que eu tenha uma oração bem-sucedida? Depender do auxílio do Espírito Santo na minha oração. Sabe, querido, muitas vezes nós temos orado de uma forma errada. Muitas vezes nós temos orado de uma forma indevida. A Bíblia mesmo diz no livro de Romanos que nós muitos momentos não sabemos orar como convém. Como assim? Para você ter noção. O irmão Reagan, ele disse certa vez em um dos seus livros falando sobre oração e outrora falando sobre cura, que ele estava diante de um culto e as pessoas estavam aqui para receber a imposição de mãos. E quando ele foi orar para aquela pessoa, Deus falou para ele, o Espírito Santo falou: não ora por ela. O que ele estava orando? Ele estava declarando a palavra, ele estava dizendo para as outras pessoas: Pai, no nome de Jesus, nós declaramos cura se manifestando sobre a vida dessa pessoa, tudo aquilo que é ruim, está nela, sai agora, a palavra tem poder para curar, no nome de Jesus, amém. Era assim que ele estava orando. Mas ele narra no livro, querido, que naquela determinada situação, Deus disse que ele não deveria orar para que a palavra curasse, ele deveria expulsar um espírito maligno que estava repousando sobre as costas daquela pessoa.
E ele disse que naquele momento, o dom, o discernimento de espíritos começa a fluir sobre a vida dele, e ele vê, querido, que um demônio estava pendurado nas costas daquela mulher. E ele de repente vira para o demônio e fala: demônio, sai no nome de Jesus. E diz que instantaneamente aquele problema que a mulher tinha na coluna foi embora. Ele não precisou orar para a cura se manifestar, ele teve que orar para que o demônio saísse. O que eu quero é que você preste atenção, querido, é que às vezes nós estamos orando para Deus fazer algumas coisas, quando na realidade Ele quer fazer outras coisas. Nós achamos que nós precisamos de A, quando na realidade nós precisamos de B. Como assim? Aí você chega para o médico, aí o médico vira, você chega para o médico e fala assim: doutor, eu preciso de um remédio para emagrecer. Aí o doutor ele vira para você e fala assim: não, o que você precisa é de vergonha na cara. Não sei se alguém falou isso para você. Aí o que acontece? Você está querendo o caminho, só que na realidade o caminho é outro. Às vezes você está lá e você está tomando uma medicação por causa de uma dor de cabeça, mas aquela dor de cabeça, na realidade, querido, é a consequência de um problema no fígado. Que não sei se você sabia, que se você der algum BOzinho no fígado, também dói a sua cabeça, não é assim? Não é? Estou quase um médico, na verdade. Aí você está lá e tomando Neosaldina, só que é o fígado que está lá. Você comeu aquele ovo de 3 quilos de chocolate e o fígado está... Sabe, querido, às vezes você está lá, e você está lá: pai, eu oro para que o meu filho passe na escola. Pai, eu oro para que o meu filho pare de dar problema na escola. Pai, eu não aguento mais ir na diretoria. Pai, eu oro para que o meu filho pare de dar problema na escola. Só que na realidade, querido, sabe por que o seu filho está dando problema na escola? Porque a única hora que ele tem a atenção do pai e da mãe é quando ele está na diretoria, quando está dando problema. Na realidade, a sua oração não era para o seu filho parar de dar problema na escola, mas a sua oração era: pai, me ensina a ter mais tempo com meu filho. Pai, me ensina a cuidar melhor da minha filha. Percebe que às vezes, irmãos, nós estamos orando para alguns problemas serem solucionados, mas existe uma outra estrada que nos leva à solução. Então, um passo para uma oração bem-sucedida é termos a direção do Espírito sobre o que de fato orar. Às vezes, querido, você está orando para um aumento salarial chegar para você na empresa que você está, só que Deus queria que você orasse para você arrumar um novo emprego. Ou então Deus queria que você orasse para abrir o seu próprio negócio. O que eu quero ensinar para você, querido, é aquilo que 1 Coríntios 14 diz: nós precisamos criar uma vida de oração no Espírito. Um crente nascido de novo, ele passa tempo orando em línguas. Por que todos os cultos nós estamos aqui todo domingo? Irmão, quem não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui, nós vamos orar por você. Porque a oração em línguas é aquilo que gera uma sensibilidade no seu homem interior, ao ponto de você poder ser guiado pelo Espírito. A Bíblia diz em Romanos 8 que quando nós oramos em línguas, oramos no Espírito, o próprio Espírito de Deus intercede conosco com gemidos inexprimíveis, nos ajudando a orar naquilo que nós não sabemos como orar. Um dos passos de uma oração bem-sucedida é ser guiado pelo Espírito naquilo que nós precisamos orar. Orando em línguas, nós vamos conseguir discernir isso. E qual é o 7º passo, ou o 7º ponto, ou a 7ª coisinha que nós precisamos saber para a nossa oração ser bem sucedida? Nós precisamos ter consciência da nossa posição em Cristo. Se eu sei quem eu sou em Cristo, irmãos, eu oro diferente. Como assim, Leandro? Uma pessoa que foi lá e ela sempre aprendeu que ela não era nada, que ela era um vermezinho diante da mão poderosa de Deus, ela aprendeu que ela é pecadora. Como é que ela chega diante de Deus? Uma pessoa com uma mentalidade pecadora, ela chega assim: Pai, eu me humilho debaixo da mão poderosa do Senhor, eu sei que eu não sou nada, eu sei que eu não posso nada, Pai, eu quero te pedir perdão, Pai, me perdoa mesmo, eu sei que eu tenho errado um monte, Pai, me perdoa, Pai, eu sei que não tinha nem que estar aqui falando com o Senhor, porque eu não mereço, você sabe mesmo, né? Eu não mereço mesmo, e não sou nada, eu não presto para nada, e a minha vida é assim mesmo, dá errado, eu sempre minto, hoje eu estou sem fazer, mas amanhã eu vou voltar. Essa pessoa, querido, que ela ora assim,
ela passa mais tempo falando sobre coisas erradas, coisas que não tem mais a ver com a vida dela, do que fazendo aquilo que nós estamos aprendendo. Como é que uma pessoa nascida de novo faz? Ela chega aqui, ela está orando, ela não fica com esses complexos, porque ela sabe que ela não é mais pecadora, ela sabe que ela é justificada diante de Deus, ela sabe que ela é digna de estar neste lugar sim, porque, querido, quando Jesus nos salvou, o véu que existia, ele foi rasgado, para quê? Para que não existisse mais impedimento entre nós e Deus. Então, se eu quero me ajoelhar, eu me ajoelho, e eu falo: Pai, no nome de Jesus, que eu oro ao Senhor, e eu coloco a minha casa diante do Senhor, eu coloco o meu pedido diante do Senhor. Pai, obrigado, porque não é pelo meu merecimento, mas é pela sua graça, é pelo teu amor que me alcançou, e eu tomo posse de todas as bênçãos que são minhas no nome de Jesus. Pai, obrigado, porque nesse momento o Senhor está trabalhando em meu favor, obrigado pelos teus anjos que trabalham em meu favor, obrigado por grandes resultados que estão chegando, no nome de Jesus, amém. E o que acontece? Você sabe que Deus está te ouvindo. Você não precisa de todo aquele ritual. Pai, eu entro na sua presença, pobre, nu, como aquele que não merecia estar aqui. Pai, se porventura você não está tão ocupado ao ponto de me ouvir, ouve a minha oração. Que isso é falta de consciência. Quando eu não sei quem eu sou, eu tenho dúvida se a minha oração vai ser respondida. Ei, meu irmão, um filho não pede para o pai para pegar água na geladeira. Um filho abre a geladeira e ele pega. Um homem e uma mulher nascida de novo, eles chegam diante de Deus sem nenhum complexo de culpa, medo ou inferioridade, como se o pecado jamais tivesse existido. Como é a oração de um filho de Deus? Ele não lembra dos seus pecados, ele não lembra do seu passado, porque Deus apagou. O nosso passado, Deus deu um jeito, irmão. Quando você vai falar com o seu pai, é como um filho conversando com o seu pai. Nós sabemos que existe uma posição de honra, existe uma posição de respeito, mas também existe uma posição de intimidade. Você está diante dele com liberdade. Eu sei, querido, que existe de fato esse temor, essa reverência, e é muito saudável isso. Nós sabemos de fato quem Deus é, mas nós não podemos deixar que esse temor, ou que nós temos essa reverência, distancie a nossa vida de Deus. Às vezes nós achamos que mais espiritual é aquele que diz: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, poderosíssimos Deus. Sabe, querido, ele foi Deus de Isaac, ele foi Deus de Abraão, ele foi Deus de Jacó, mas sobre tudo isso, ele é hoje o meu Pai. Mais do que aquilo que ele foi para esses homens, é o fato dele ser o meu Pai. João 12 diz: e todos quanto o receberam, já lhes deu o poder de serem feitos filhos. Ei, meu irmão, eu sou filho de Deus, e se eu sou filho, eu sei que ele me ouve, e se ele me ouve, eu sei que ele me responde, e se ele me responde, querido, eu saio pulando, eu saio dançando, eu saio rindo no momento que eu orei, porque Deus ouviu a minha oração. Amém ou não amém? Nós não estamos, querido, vivendo uma vida de oração não respondida. Nós não estamos vivendo uma vida de orar e quem sabe vai acontecer. A nossa oração tem poder, irmão. A sua oração tem poder. Então comece a se posicionar. Não arrede o pé enquanto você não desfrutar dos resultados. Não desvie, não mude a sua confissão. Você orou, creia que você recebeu. Creia que já é seu. Saia contando para todo mundo que vai acontecer. Não duvide da sua oração. Não duvide da sua confissão, não vacile no seu pé, faça planos, faça planos. Uma boa forma, querido, de ter essa convicção firme no seu coração, é fazer plano com isso que vai chegar. Você foi lá, ficou grávida a mulher, o que você faz? Planos, faz plano para o quartinho, faz plano para as coisas. Aí chegou lá, hoje a Kelly estava vendo um negocinho, do aplicativo que chama Baby Center, e aí eu olhando com ela, e aí num dos escritos do aplicativo está escrito assim: ufa, já se passaram os 3 piores meses, agora você pode gritar para o mundo que você está grávida. Eu olhei para aquilo e falei assim: puxa, quantas pessoas, elas ficam com medo de contar para todo mundo, tendo aquele receio de nos 3 primeiros meses não dar certo. Ei, meu irmão,
ficou sabendo que está grávido, grita para todo mundo. Tenha uma expectativa. Começou a trabalhar, conta para todo mundo. Ah, mas saiu meu carro novo, não vou contar porque vão gorar. Sai gritando para todo mundo, irmão. Você vai viajar, grita para todo mundo. Por quê? Pode fazer macumba, pode ter olho gordo, não pega na gente. Nós somos maiores do que isso. Grite para todo mundo ver o que Deus tem feito na sua vida.